Olá, graça e paz. Hoje, Romanos, no capítulo 5. No capítulo 5, dá-nos a entender que o seu tema central é a doutrina ou a justificação. A justificação oferecida por Deus em Cristo nos traz bênçãos, paz relacional com Deus, além de diversos outros benefícios espirituais. E é sobre isso que trata essa porção dos escritos de Paulo na carta aos Romanos. O versículo 1 começa: justificados, pois, mediante a fé. Devemos exercer a fé nessa justificação. Temos paz com Deus. Esta é uma paz da relação que nós estávamos, relação quebrada com Deus desde Adão, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Esse jogo de palavras que tanto Paulo como Pedro fazem é impressionante, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa produz a outra. Isso é maravilhoso. A perseverança produz, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou não desaponta, dependendo do texto, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, que encaixe perfeito da doutrina, que encaixe perfeito das palavras, das sentenças, né? Tem um motivo que leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, que o resultado é isso por causa disso. É maravilhoso, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Que maravilha, gente. Tem hora que você chega num determinado texto que você não tem como você extrair um pedacinho só. Você precisa ler o texto de tão rico que ele é, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, a justificação traz essa reconciliação com Deus, né? Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só, volta ao Gênesis, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mais uma das explicações: aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e que nunca souberam que era pecado, como Deus será? Como Deus o julgará? Quem tem lei será julgado pela lei, os que não têm lei serão julgados sem a lei, não é? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. A doutrina da justificação no capítulo 5. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida, né?
Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, dependendo do texto, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Faça um exercício, anote todos os benefícios que a justificação em Cristo, nesse texto do capítulo 5, trouxe para você que crê. É extraordinário. Ela te leva até a vida eterna. Deus abençoe você.